Bom, a maioria dos materiais utilizados para confeccionar essa maquete foram pegos lá da sala da Adélia, porque alunos do ensino fundamental iam jogar bastante, né? Professores iam jogar fora esse material, como EVA, papel cartolina, iam jogar fora, né? Sendo que esse material ainda era muito benéfico, era muito bem usável para fazer trabalhos como essa maquete. Então a gente pegou, a professora Tojal autorizou, nos informou. Então a gente foi lá na sala da Adélia, a gente fez a feira mesmo. A gente pegou papel crepom, papel cartolina, EVA, a gente pegou diversos materiais também, diversos tipos de cartolina, diversos tipos de EVA, para confeccionar a nossa maquete e fazer ela de uma forma bem sustentável. Sobre as caixas, usamos algumas caixas que estavam paradas em casa e conseguimos mais uma na Estácio, né, que ia ser jogada fora com as cheias da limpeza. E para o acabamento da base, a gente usou 6 cartolinas azuis. O que sobrou na borda, a gente foi pintando com tinta azul, né, que a gente fez com tinta branca e azul forte, pra gente deixar a base bem bonita, né, deixar com aspecto inacabado e mal feito. Então, esse foi o acabamento da base com cartolina e tinta guache. Com os EVAs azul e vermelhos, a gente fez os moldes dos cromossomos e a base onde os cromossomos iam ficar na maquete, no papelão, ela foi feita com pratinhos descartáveis que estavam na casa do Guilherme. Nós envolvemos esses pratinhos descartáveis no papel crepom, né, colando com fita embaixo e foi ficando desse jeito aí. E nós fizemos o nome da maquete, Meiose, com um papelão, pintamos de branco e colocamos uma tinta rosinha para dar um destaque, junto com os pratinhos, que também são rosa. Com os moldes dos cromossomos feitos, nós os colamos eles na cartolina rosa para juntar eles no papel crepom que estava envolvendo os pratinhos, assim formando uma base para os cromossomos e já deixando eles prontos para colocar na maquete. E a legenda nós fizemos com papel cartolina rosa, indicando todos os processos da meiose. Hoje nós vamos falar sobre Nosso trabalho é sobre meiose, a gente vai falar um pouquinho sobre como é esse processo. Nosso trabalho é formado por Davi Fernandes, número 34. Guilherme Freitas, número 11. Isabelle Amorim, Júlia Gonçalves, número 18. Stephanie Oliveira, 29. A meiose é um tipo de divisão celular que divide os cromossomos pela metade, resultando em células sexuais haploides como os espermatozoide e os óvulos. Na mitose temos como resultado 2 células filhas, que são geneticamente idênticas. Na meiose temos 4 células, cada uma com
a metade dos cromossomos da célula mãe. A meiose é importante, ela é um processo que acontece na reprodução sexuada e a variabilidade genética. Durante esse processo, as células genitivas reproduzem seu número de cromossomos pela metade, resultando em células haploides. Meiose, meio, do que a gente está falando? A gente está falando de um processo de divisão celular, em que a célula vai se dividir, mas a quantidade, o conjunto de cromossomos que ela tem, não vai ser igual à nova célula, e sim vai estar em uma quantidade. Esse conjunto vai estar pela metade. Mas como assim? Pegando o exemplo da espécie humana, as nossas células elas têm 23 cromossomos. Ou seja, no total elas têm 46 cromossomos. Quando ela sofre meiose, as células formadas terão metade do número de cromossomos. Ou seja, 23 cromossomos. Ela vai acontecer então tendo um número de cromossomos reduzidos pela metade. E onde que vai acontecer esse processo? A meiose vai acontecer principalmente para a formação dos gametas, que é o caso dos espermatozoides nos homens, dos ovócitos nas mulheres e, no caso das plantas, para a formação de esporos. Então, repare que, enquanto as outras células do corpo sofrem um processo de mitose, ou seja, uma divisão celular que gera células iguais com o mesmo número de cromossomos, no caso de nós, humanos, em nossas gônadas, ou seja, nos ovários femininos e nos testículos masculinos, vai rolar a meiose para a formação desses gametas. Então, entendemos que a meiose é um evento importante. Afinal, eu preciso que essa meiose ocorra para que aconteça a formação dos gametas e a perpetuação da espécie. A gente divide a meiose em dois, a meiose 1 e a meiose 2. A gente fala que a meiose 1 é uma meiose reducional, porque aqui a quantidade de cromossomos iniciais vai chegar à metade, enquanto na meiose 2 é uma meiose equacional, onde na verdade o que vai rolar é só mais uma divisão muito similar à mitose, ou seja, eu vou só formar células filhas iguais às iniciais. Então vamos entender o que acontece nesse evento tão importante. Na meiose 1 vai acontecer uma separação entre cromossomos homólogos, que são aqueles que estão em pares na célula. Então, em todas as nossas células, a gente não tem 23 pares. Então, aqui eu vou separar aqueles pares, eu vou separar esses cromossomos homólogos para eu ter só um de cada para lá e um de cada para cá. No total eu tinha 46, vai ficar 23 para cá e 23 para lá. Então, enquanto essa célula tem 46 cromossomos, essa aqui no final da meiose 1, ela tem 23 cromossomos. Eu já reduzi. As etapas são prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1 e a citocinese. A meiose 2 seria prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2 e a citocinese. Porém, na prófase 1, ela é a mais complexa e acontece em tantos eventos que ela acabou sendo subdividida didaticamente em outras etapas, onde acontece o evento mais importante e a mais longa da meiose, que é o crossing over. Também chamado de permutação, é simplesmente o evento que garante a variabilidade genética. Você já parou para pensar como que os filhos dos mesmos pais, mesmo pai, mesma mãe, pode ter tanta diversidade entre os filhos? Por que isso acontece? Pois é, os ovócitos dessa mãe e os espermatozoides desse pai não são todos iguais. Rola uma alteração, uma possibilidade de diferença entre eles, e o que permite essa variabilidade genética. Somos parecidos, mas temos diferenças. A variabilidade genética na biologia e na ciência é essencial. É o que permite a gente a se adaptar a diferentes ambientes. Ter variabilidade genética é muito importante. Então, o que garante a variabilidade genética? O que garante esses espermatozoides, os ovócitos, esses gametas? É o crossing over. A prófase 1 vai subdividir nas seguintes fases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Quando a gente começa aqui no leptóteno, vai estar rolando aqui a condensação desses cromossomos. Vai estar iniciando esse processo da prófase. Então é a primeira subetapa da prófase. Começa a rolar essa condensação. Enquanto no zigóteno, esses cromossomos começam a se emparelhar, ficando lado a lado, para que no paquíteno aconteça o crossing over, onde eles estão emparelhados. Imagina que aqui são os meus cromossomos. Eles fazem uma troca de suas pontas. Aqui eu tenho uma ponta desse e esse tem uma ponta desse. O amarelo tem uma ponta do vermelho
e o vermelho tem uma ponta do amarelo. A gente fez uma troca de material genético, e nisso faz com que essas células não fiquem mais absolutamente iguais. Afinal, rolou uma troca aí. Todas vão fazer trocas, umas trocam, outras não trocam, e nessa brincadeira a gente começa a ter diferentes gametas sendo formados. Então o homem produziu milhares de espermatozoides. Eles não são iguais porque sempre vai rolar esse momento de troca no crossing over. No diplótano, então, os cromossomos homólogos começam a se afastar. Eles começam a se separar. Mas eles ainda ficam presos pela pontinha dos braços ali do cromossomo. E por fim, a diacinese, com eles se afastando um pouco mais. A partir daí, eu saio da diacinese e caio na metáfase, para então se posicionarem no meio da célula. Meta de meio, eles se colocam no meio da célula. Mas repare que aqui eu tenho 23 duplos, se posicionando no meio dessa célula. Então, aí eu tenho os pares de cromossomos homólogos arranjados nessa placa metafásica ou placa equatorial. Vou então para a anáfase. Na anáfase, repare que os meus centríolos estão na ponta. Está todo mundo apoiado nas fibras do parafuso produzido por esse centro e começa a puxar. Então, para a extremidade, essas cromátides irmãs ainda estão ligadas e esses homólogos agora estão se separando. Os homólogos se separam. Então, eu já fiz a minha separação, fiz minha divisão, cheguei na telófase. Eu tenho então a formação de duas novas células. Rola aquele momento chamado de citocinese, onde há um estrangulamento citoplasmático e tem a formação de duas novas células. E cada uma dessas células tem 23 cromossomos. Essa tem 23 e essa também tem 23 cromossomos. Já rolou uma redução no número de cromossomos. Agora, depois do Davi ter falado sobre a meiose 1, vou falar um pouco sobre a meiose 2. As células resultantes da meiose 1, que são chamadas de células haploides, elas passam por um processo na meiose 2 semelhante à mitose, mas com algumas diferenças. As células haploides se dividem novamente, formando 4 células haploides que se distinguem no final da meiose 2. Cada uma dessas células possui metade do número de cromossomos da célula original. A meiose 2 ela é subdividida em 4 etapas: prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Na prófase 2, as células iniciais são as células haploides, que são resultantes da meiose 1. Na metáfase 2, os cromossomos atingem seu maior grau de condensação. Eles se prendem às fibras do fuso pelos centrômeros e alinham-se no plano equatorial da célula. Na anáfase 2, os cromatídeos, na verdade, as cromatídeos irmãs, elas são levadas para os polos. Por fim, chegamos à última etapa da meiose 2, a telófase 2. Nessa etapa, há uma reorganização da célula. O envoltório nuclear e o nucleolo reaparecem, os cromossomos começam a se descondensar e, ao mesmo tempo em que a telófase ocorre, o citoplasma divide-se. Bom, é até bom destacar que nessa etapa ocorre a separação dos centrômeros, eles se separam. No início eu tinha uma célula e no final da meiose eu chego com 4 células, todas reduzidas com metade do número de cromossomos. Bom, em resumo, a meiose 2 ela é crucial para a formação de gametas funcionais e a variabilidade genética. Ela contribui para a diversidade genética e é essencial para a evolução e a adaptação das espécies. Além disso, a meiose 2 garante que o número cromossômico seja mantido constante nas células reprodutivas, evitando a duplicação excessiva ao longo das gerações. Muito obrigado. Quem é Raimundo Silva? Gente, não para de gravar. Não. Ninguém aguenta mais o Davi Godeiro. Eu não consegui cortar isso aqui direito, ele tá gravando. Vamos à obra. Bora. Eu vou dar hora, vai. Não tá confusão, Davi. Sei lá. Sobe mais, não tá Sou a Barbie Girl. Agora bate palma vocês. Meiose é um tipo de divisão celular. Peraí, eu gaguejei. 2, 3, ação. A meiose. A meiose
A meiose, ela é... A meiose é um tipo de divisão celular que divide os cromossomos pela metade, resultando em células sexuais. Cromossomos pela metade, resultando em células sexuais haploides como espermatozoides. Na meiose 1 vai acontecer uma separação entre cromossomos homólogos. Ai meu Deus. Cromossomos. Coloca o áudio e coloca a tela ali, tá ligado?